E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em eletrônica aplicada, o tema é microcontrolador. Então hoje vamos falar sobre os microcontroladores. Bom, o microcontrolador é da mesma época do microprocessador, do início dos anos 70 do século passado. O primeiro microcontrolador apresentado, comercialmente, foi o TMS-1000 da Texas Instruments. Em 1971 ele foi apresentado e nos anos seguintes ele se tornou comercial. Era um microcontrolador de 4 bits, arquitetura de 4 bits, possuía uma memória ROM de 1 KB, tinha uma memória RAM de 64 por 4 bits, poderia trabalhar com 43 instruções, e trabalhava aí uma velocidade, uma frequência de 0.4 MHz, o que seria equivalente aí a 400 kHz, a frequência de trabalho desse microcontrolador. A primeira aplicação comercial, assim como o microprocessador, foi também uma calculadora. E essas calculadoras, além das operações básicas, podiam trabalhar com radiciação, exponenciação, armazenamento dos dados na memória, chamada desses dados na memória e também funções do tipo somatório. Bom, o microcontrolador ele também pode ser conhecido como MCU, ou também como Microcontroller Unit. Eles podem ser considerados como mini computadores, dada a sua arquitetura, dada a sua estrutura interna, a sua composição. Podemos dizer basicamente que um microcontrolador se comporta como um mini computador. São projetados para as mais variadas aplicações, por exemplo, em qualquer tipo de sistema embarcado, brinquedos, sistemas RC, de controle remoto, radiocontrole, máquinas industriais, máquinas comerciais, eletrodomésticos, robótica, domótica, enfim, nas mais variadas funções nós podemos ter internamente o uso de um microcontrolador. Mas qual será a estrutura interna de um microcontrolador? Bom, de modo geral nós podemos resumir a estrutura de um microcontrolador em 5 partes. Bom, a CPU, que é o cérebro do microcontrolador. Nós temos também uma unidade lógica e aritmética para trabalhar com as operações básicas e operações lógicas e digitais. Precisamos também da memória ROM e da memória RAM, para termos acesso a dados e programa. Podemos ter diversos tipos de periféricos que se integram com a CPU através das linhas de entrada e saída. Bom, os periféricos podem ser timers, que são temporizadores, podem ser conversores do tipo ADC, que é conversores analógico digital, podem ser conversores digital analógico, podem ser periféricos de PWM, que são utilizados muito para controle de brilho, controle de velocidade de motores, em diversas aplicações se utiliza o PWM. Também temos diversos periféricos com a função de comunicação, como o ART, o ART, USB, barramento I2C, SPI, Ethernet, CAN, enfim, diversas são as funcionalidades, os periféricos que podem incorporar determinado microcontrolador. É claro que quanto maior a quantidade de periféricos, certamente maior será o custo deste microcontrolador. Bom, vamos comparar então o microcontrolador com o processador. Bom, um sistema com processador, um microprocessador, ele necessita de diversos componentes externos, como memórias, barramento, periféricos para poder operar. Já o microcontrolador, ele tem esses elementos todos embutidos. Bom, o microcontrolador, ele é mais econômico que um processador. Então, um sistema microprocessado, ele necessita uma fonte de alimentação com maior potência que um sistema microcontrolado. Bom, o microprocessador, ele geralmente faz parte de um sistema programável genérico, como um computador. Já o microcontrolador, ele realiza apenas a tarefa específica para o qual foi programado, dentro de um determinado circuito eletrônico. Bom, então, assim, de modo geral, quais são as vantagens de se utilizar o microcontrolador? Bom, apresenta baixos custos de projeto e construção, um consumo de energia reduzido, um consumo de energia mínimo, a facilidade de programação, um sistema compacto, all-in-one, tudo embutido, tudo em um,
tem praticidade também para reposição, né? Hoje em dia, né, a diversidade, né, de fabricantes de microcontroladores, a grande oferta no mercado, né, fez com que o preço reduziu bastante, né, e hoje o acesso ao microcontrolador, né, é bastante simplificado. Bom, e qual a arquitetura de um microcontrolador? Bom, basicamente existem dois tipos de arquiteturas, né, que são direcionadas aí para os computadores digitais: a arquitetura Harvard e a arquitetura von Neumann. Bom, a arquitetura Harvard, ela tem esse nome pois tem suas raízes num computador bem antigo, né, chamado Harvard Mark I. A característica principal é que ela possui memórias separadas para armazenamento de dados e memória de instruções. Então você tem um bloco responsável pelos dados e um bloco responsável pelas instruções. Bom, então nesse caso, né, como é tudo separado, é impossível que o conteúdo de um programa ele seja modificado pelo programa em si. Você não tem essa interferência de um tipo de dado com determinada instrução, ou instrução com tipo de dados. Não é possível se ter essa mistura. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, modo geral, né, da arquitetura Harvard, onde nós temos a CPU, né, o nosso processador, que conversa com a memória de dados e conversa também com a memória de programa. Então existem barramentos separados para se conversar com o programa e barramentos separados para se conversar com a memória de dados. Bom, as máquinas já com a arquitetura von Neumann, né, elas possuem um único sistema de armazenamento compartilhado para armazenar dados e as instruções a serem executadas. Então é tudo num único barramento, né? Armazenamento de dados e de instruções caminham pelo mesmo caminho. Então dessa forma, né, os programas eles podem ser facilmente modificados por si próprios. Né? Isso facilita não somente a leitura, mas também como a escrita ou a reescrita. Né? Bom, aqui nós temos então o exemplo, né, da arquitetura von Neumann, né, onde a CPU ela se comunica, né, através de um único barramento, tanto com a memória de programa quanto com a memória de dados. Bom, vamos ver aqui, né, um comparativo básico, né, dessas arquiteturas Harvard e von Neumann. Bom, a arquitetura, né, von Neumann ela é direcionada para processadores convencionais, nesses que a gente encontra nos computadores, né, e servidores de modo geral. Bom, já a arquitetura Harvard ela é mais simplificada, então ela é utilizada em microcontroladores e DSPs, né, que são os processadores digitais de sinal, né, que são encontrados também em sistemas de mercado e sistemas de comunicação móveis, por exemplo. Na arquitetura von Neumann, dados e programas são armazenados na mesma memória. A arquitetura Harvard, dados e programas são armazenados em memórias separadas. Bom, na arquitetura von Neumann, o código ele é executado de forma serial e demora mais ciclos, né, para ser realizado. Já na arquitetura Harvard, né, é possível se trabalhar com a lógica de execução, de processamento, né, de forma paralela. Na arquitetura von Neumann, né, os programas eles são geralmente, né, otimizados para diminuir o tamanho. Né. Já numa arquitetura Harvard, o programa ele tende a ser maior, né, a apresentar uma maior complexidade. Mas quais são os fabricantes de microcontrolador? Bom, atualmente, né, em 2020, nós podemos citar aí a Atmel, né, que fabrica aí os microcontroladores, né, da ATmega, que são utilizados muitos aí nas placas do Arduino. Tem outros modelos também que a Atmel fabrica. Temos ainda microcontrolador da Intel, né, o 8051. Temos os microcontroladores, né, da Microchip, né, os PIC, tá? Da linha 16, 18, 24, 32. Temos também o NXP, né, que é um outro fabricante aí de microcontrolador. A Parallax Propeller, né, também é um fabricante de microcontrolador. A Texas Instruments, né, principalmente com os seus DSPs, né, da linha MSP 400. Temos também a Zilog, né, que para muitos, né, a Zilog só fabricou microprocessadores, né, nos anos 70, 80, 90, né, mas a Zilog também, né, desenvolveu microcontroladores e ainda desenvolve atualmente. Bom, para facilitar, né, a forma de aprendizagem, né, agilizar o processo, né, de programação de um microcontrolador, são utilizadas placas de desenvolvimento. Né? Então vamos ver, né, quais são assim, essas placas de desenvolvimento aí de microcontrolador. Bom, nós temos aí, por exemplo,
para o NXP, né, aqui o MCB900, né, é uma placa de desenvolvimento para o microcontrolador, né, utilizando, por exemplo, comunicação serial com o computador, né, uma entrada de alimentação, um chip para ser programado, né, e diversos elementos, né, que fazem parte aqui da estrutura mínima, né, para se programar e utilizar o microcontrolador. O mais famoso do momento, certamente, né, é a linha Arduino, né, que utiliza aí microcontroladores da Atmel. Né, você tem diversos modelos de Arduino, né, desde mais simples, né, até mais elaborados, com formato circular, né, formatos de joystick, né, os tradicionais mini, micro, nano, né, uno. Bom, são diversas as possibilidades, né, aí com o Arduino, né, na hora que você procurar no mercado, você vai encontrar diversos modelos de Arduino para serem programados. De modo geral, né, o Arduino ele pode utilizar diretamente a alimentação via USB, né, ou quanto maior for o Arduino, né, maior for a necessidade de capacidade de corrente, né, você pode ter uma entrada específica para alimentação, né? Então, de modo geral, é uma comunicação USB, um chip a ser programado, né, e uma entrada de alimentação. Temos também, né, placas de desenvolvimento para os microcontroladores PIC, né? Por exemplo, esse daqui é um starter kit, né, para um PIC 32, né? Então ele já tem entradas de programação, né, através da USB, né, e o chip para ser programado propriamente dito, né. Temos também o exemplo aqui da placa da MSP, né, 430, né, o chip da Texas Instruments, também é uma placa mínima de desenvolvimento, né, com alguns terminais de comunicação, né. A programação é feita através da comunicação via USB, né. Bom, mas como programar de fato mesmo um microcontrolador? Né? Como é a programação de um microcontrolador? Bom, então, né, como programar um microcontrolador? Bom, primeiramente você tem que ter em mente, né, que um microcontrolador ele não possui um sistema operacional. Os programas eles rodam então, né, diretamente no chip, né, porque ele é o tudo em um. Né, ele tem memória RAM, memória ROM, né, o processador, unidade lógica aritmética, interface de entrada e saída. Né, o software, né, que normalmente está embutido, que está programado no microcontrolador, também é chamado aí de firmware. Bom, né, então esse firmware, esse software, ele tem que ser programado através de alguma linguagem de programação. Né? Alguns exemplos de linguagem de programação. Temos aí, por exemplo, o Assembly, né, que é uma linguagem chamada linguagem de baixo nível. Temos aí a linguagem Basic, a linguagem C e a linguagem C++, por exemplo. Né? No caso do Arduino, né, que é o microcontrolador que nós vamos utilizar basicamente no nosso curso, né, ele é programado em C++. Bom, quais são as etapas então para se realizar a programação de um microcontrolador? Bom, a primeira etapa é você escrever o programa ou código, né, através de um software que vai estar instalado num computador, basicamente é isso. Né? Bom, hoje em dia se consegue também, né, instalar um aplicativo, né, no smartphone e dele se programar também microcontrolador. Bom, o segundo passo, né, é a compilação. Então nós temos que fazer, né, a conversão da linguagem, né, que você programou, do código que você desenvolveu, para a linguagem que o microcontrolador entende. E nesse caso ele só entende instruções binárias, né, ou, né, agregadas, né, o binário de forma hexadecimal. Então, o primeiro passo foi escrever o código, o segundo passo, a compilação, transformar o código, né, num código que o microcontrolador possa entender. A terceira etapa, né, uma vez que você tenha compilado, seja tudo ok, é você fazer o envio do programa, né, ou o código para o dispositivo, né, para a placa de desenvolvimento, para a gravação no microcontrolador. Então, essa é a terceira etapa, né? Gravar o código no microcontrolador. E a última etapa, né, uma vez que você tenha enviado o código, é você verificar a funcionalidade. Né? Você vai testar então, né, todas as entradas e saídas do seu código e verificar se está funcionando exatamente como o desejado. Né? Bom, então, né, em resumo para o microcontrolador, né, nas etapas da programação, o que nós podemos dizer? Primeiro, escrever.
depois compilar, enviar e testar, né? Bom, nessa introdução aí aos microcontroladores, né, seus fabricantes, né, formas de programação, né, etapas da programação, era isso que eu tinha aí para falar para vocês. Que todos estejam bem, né, e até o próximo vídeo, pessoal.